Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mãos em serviço. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: quero ser livre. Mateus capítulo 8, versículo 3. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos, de regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição, para surgir, pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que novo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando as mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentimos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Com os nossos corações elevados até Jesus, pedimos a Ele que nos envolva na sua paz, que nos envolva na sua luz, que seremos nossos corações, os nossos pensamentos, que possamos, Senhor, nesse momento estarmos aptos a receber todas as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a sua presença junto a nós. Queremos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por termos a condição de estarmos aqui hoje, em seu nome, tentando aprender, tentando ouvir aquilo que nos vai ser passado pelo nosso palestrante da noite.
a sua mensagem possa estar latente em nossos corações. Com a permissão de Jesus, com a paz da espiritualidade, a vida e o futuro, nós pedimos licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Com grande prazer, me retirar do casal, fazer um tempinho que ele não vinha. Boa noite a todos, muita paz e as bênçãos de Jesus que nos envolve 24 horas por dia, desde a aurora dos tempos, possa em algum momento penetrar nos nossos corações e nos transformar em criaturas melhores. É com muita alegria que a gente retorna nessa casa, agradecendo a confiança dos diretores, para fazer com os nossos irmãos algumas reflexões que acreditamos serem oportunas no tempo atual. Eu nasci no primeiro ano da segunda metade do século passado, 1951. O mundo acordava na Segunda Guerra Mundial há 6 anos. Eram tempos muito difíceis, de muita escassez, de muitas dificuldades. Nasci perto daqui, Monte Carmelo, mas fui criado em Goiânia. Eu não me lembro das dificuldades pelas quais passaram os meus pais. Eu era muito criança, mas algumas eles me relataram. Meus pais se mudaram para Belo Horizonte, em seguida para Goiânia, e juntamente com um tio e um avô, era uma empresa familiar, montaram um armazém num setor de Goiânia que se chamava na época Bairro Popular. E ele ia até Campinas para comprar um saco de arroz para ser vendido no armazém. Esse saco de arroz era transportado de bicicleta num trajeto de mais ou menos uns 6 quilômetros em subida. Havia no início do bairro Campinas um armazém geral, um atacadista, de nome Irmãos Alves S.A. Um dos irmãos foi o fundador do nosso inesquecível Alô Brasil, depois que eles venderam. Pois muito bem, meu pai pedalava essa bicicleta para levar um saco de arroz que comprava no atacado para vender no varejo. Eu tinha asma e naquela época não havia nenhum remédio para melhorar a falta de ar do asmático. Surgiu naquela época um remédio chamado efedrina, mas quando eu tomava eu vomitava até as tripas, então a minha família, os meus pais, lhes restavam ficar olhando para mim, sofrendo, e mesmo sofrer, eu não me lembro evidentemente desta fase difícil. A minofilina surgiu algum tempo depois e não resolveu nada. Depois eu me curei da asma durante a adolescência e vim tê-la de novo na fase adulta, quando mudei para Uberlândia, mas aí já tinha a famosa bombinha de Aerolim. Isso é uma maravilha dos tempos modernos, e depois da bombinha de Aerolim, das outras coisas surgiram. E hoje é tranquilo se tirar uma criança de uma crise asmática, que não era naquela época. Tempos muito difíceis. Entretanto, naquela época, os meus pais ouviam no rádio músicas belíssimas. Aquelas valsinhas brasileiras, as marchinhas, era a época de Carlos Gargardo e de outros cantores que fizeram a era de ouro do rádio, Emília Borba e assim por diante. Até o carnaval era diferente. Aquelas marchinhas inocentes, a família toda ia para os bailes, nos salões. Evidentemente que havia alguns exageros de bebida, de lança-perfume, mas era uma festa que não tinha a erotização dos tempos atuais. Eu fui adolescer já na década de 60 e a minha juventude se passou na década de 1970. Foi uma época difícil em decorrência da ditadura militar. Entretanto, as coisas começaram a melhorar no pós-guerra. Nós ouvíamos na década de 60 músicas maravilhosas do mundo inteiro. Foi a melhor fase da música americana, francesa,
francesa, italiana e, sem dúvida alguma, da música brasileira. A época dos grandes festivais da canção popular, dos festivais internacionais, como, por exemplo, o Festival de 1968, que surgiram o Chico Buarque e tantos outros cantores que produziam verdadeiras melodias que hoje nós podemos considerá-las eruditas. E as letras trabalhadas por aqueles poetas que conheciam a fundo a língua portuguesa e faziam construções maravilhosas, completamente diferentes do que nós vivemos na atualidade. A década de 80, as artes começaram a decair e o que nós estamos observando hoje, na música, no teatro, em todas as expressões artísticas, é um verdadeiro retorno à idade das cavernas. A música hoje é uma música que só se ouvia nos tempos primitivos, baseada principalmente no ritmo, não existe melodia alguma, são músicas de ritmos muito primitivos, e as letras então, é proibido até recitá-las num ambiente onde existe algum grau de pudor, porque são verdadeiras aberrações, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista poético e quanto do ponto de vista moral. Então o que aconteceu? O que aconteceu para que as coisas chegassem a esse ponto? Na década de 1950, a população da Terra contava mais ou menos com 2 bilhões e 500 milhões de espíritos reencarnados no planeta. Neste ano de 2024, estima-se que a população da Terra passará de 8 bilhões de almas reencarnadas. De onde vieram tantos espíritos para reencarnar-se nestes últimos anos em que triplicou a população da Terra? Este, inclusive, é um argumento daqueles que não acreditam na reencarnação. Se existe reencarnação, por que a população da Terra está aumentando? Deveria se manter constante. Espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Então a população deveria se manter constante. Entretanto, o mundo espiritual nos informa que não mais do que 1/3 da população de espíritos do planeta está reencarnada. Ou pelo menos estava reencarnado nas décadas de 50 e 60. De onde vieram tantos espíritos para reencarnar no planeta? Do mundo espiritual da própria Terra. Nesses últimos anos houve uma reencarnação em massa. Aonde estavam essas criaturas espirituais, ou melhor dizendo, onde estávamos nós antes de reencarnarmos nessa nossa última reencarnação? Provavelmente nos mundos espirituais mais elevados, nas esferas mais elevadas. Provavelmente estávamos, a maioria de nós, nas regiões umbralinas, e muitos de nós nas regiões subcrostais, que na teologia convencional se costuma chamar de zonas infernais. Reencarnamos em massa como talvez a última oportunidade de permanecermos na Terra, porque temos notícias desde Allan Kardec que o mundo está passando por uma fase de transição. Nós estamos deixando uma história de planeta de expiação e provas para nos tornarmos um planeta de regeneração. Passamos então por uma fase de transição. Esta fase está longe de ser a pior fase de transição que nós já enfrentamos. Nós já enfrentamos outras muito piores, só que com a graça da amnésia pela reencarnação nós nos esquecemos. Porque se nos lembrássemos, nos horrorizaríamos das experiências vividas, muitas das quais com a nossa participação em atos que hoje nós nos envergonharíamos. A grande diferença das diversas fases de transição pela qual passou o planeta é que esta é a mais definitiva,
porque alguns espíritos que não conseguirem acompanhar a evolução moral do planeta migrarão para um outro planeta ou outros planetas primitivos, semelhantes ao que a Terra era há 20 mil anos atrás ou mais atrasada ainda, com uma humanidade ainda primitiva, onde a partir dos exilados de outros planetas que passavam pelo mesmo processo que passa a Terra tendo o aporte desses espíritos moralmente atrasados, mas intelectualmente, tecnologicamente evoluídos, mais do que os homens primitivos do planeta, que éramos nós, a Terra deu um salto evolutivo, saiu de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, surgindo então as grandes civilizações. Então, a Terra já passou por muitas fases de transição. E nestas fases de transição, ocorre reencarnação em massa de espíritos que estavam aprisionados em regiões infelizes do planeta. Porque esses espíritos mais atrasados, se reencarnassem maciçamente em qualquer época, com certeza a Terra não estaria na posição atual de tecnologia e moralidade, estaria muito mais atrasada. Então, evidentemente que a providência divina concede a todos nós a oportunidade da reencarnação, mas isso tudo é muito controlado. Então, em determinados momentos, reencarna um grupo de espíritos complicados, mas a maioria do planeta está preparada para não permitir que esses alunos retardatários atrapalhem o progresso geral. Mas em determinados momentos, há uma reencarnação em massa de espíritos que estavam aprisionados nas regiões espirituais inferiores, para que sacudam, a sociedade em geral e até produzam alguma destruição dos velhos valores para que surjam novos valores. As fases de transição são fases destrutivas mesmo. Se nós quisermos saber a importância da destruição, vamos lá no livro dos Espíritos, a lei da destruição. Nada se constrói sem que seja o velho destruído. Nós sabemos muito bem disso quando estamos reformando as nossas residências. Não é possível transformar a nossa residência velha numa nova se nós não quebrarmos algumas paredes, quebrarmos o piso, o revestimento para substituí-los por alguma coisa nova. Então, o planeta sempre passou por períodos de revolução, de destruição, e sempre depois disso nasce uma nova sociedade um pouco melhor do que a anterior. A grande diferença é que a fase atual é uma fase definitiva. Espíritos que não acompanharem a evolução do planeta nesse momento não terão mais a oportunidade de aqui reencarnar e terão que migrar para outros planetas. Então, toda fase transitória são fases de verdadeiros sacudidelas na sociedade. São fases deprimidas, depressivas. São fases em que, principalmente no terreno da sexualidade, do erotismo, se descamba a sociedade. É o que nós observamos, por exemplo, na época da transição da Idade Antiga para a Idade Média, quando houve a queda do Império Romano. A sociedade romana, no final do Império Romano, vivia em verdadeiros bacanais, onde inclusive as artes se deterioraram, e é o que nós estamos vendo na atualidade. As expressões artísticas são muito fiéis no retrato das vibrações dos espíritos que estão reencarnados no planeta. Então, as expressões artísticas de gosto da boa parte da população da atualidade na Terra reflete muito bem espíritos que ficaram às vezes trancafiados no umbral durante séculos, às vezes até milênios, e que tem agora a última oportunidade de reencarnar. Entretanto, nem tudo é dificuldade, nem tudo é o que aparenta ser. A humanidade, embora aparentemente tenha regredido do ponto de vista moral, muito pelo contrário, avançou e muito. Nós já vencemos muitas dificuldades. Não obstante o grau de desajuste de boa parte da população atualmente reencarnada na Terra, nunca houve antes tantas ações de solidariedade, tantas ações do bem. E todas as vezes em que se observa algum desastre coletivo,
Um grupo de pessoas se reúne para minorar a situação daqueles que estão sofrendo mais agudamente. É o que observamos, por exemplo, na recente pandemia do coronavírus. É o que observamos na população da Europa quando começa a guerra da Ucrânia. Todas as vezes que há um tsunami, que é um vulcão, o mundo inteiro se mobiliza para minorar a situação. E isso vai para a imprensa. E as ações individuais ou de pequenas coletividades que estão socorrendo os menos favorecidos, os mais infelizes, esses não têm lugar na mídia televisiva ou qualquer outro tipo de evidência. Provavelmente até em respeito ao que nos recomenda Jesus, que não deveria a mão esquerda saber o que dá à direita. O bem não faz propaganda, ao contrário, o bem é silencioso. Entretanto, as ações escandalosas encontram ainda repercussão na imprensa, porque nós ainda temos esse vício. Nós gostamos de saber do escândalo, gostamos de ter notícia do negativo e não nos preocupamos muito com termos notícia do positivo. Entretanto, nós já estamos muito preocupados com a sorte dos nossos irmãos. Já desenvolvemos a capacidade de nos compadecer, já desenvolvemos a capacidade de empatia, de nos colocar no lugar do outro. Então a Terra está matura para transformar-se de planeta de expiação e prova em planeta de regeneração. Porque esse processo não foi decidido por Jesus. Em tal época acontecerá. E esse processo só acontece quando uma boa parte da população da Terra já tem condições de viver num planeta de regeneração. E a nota de corte Jesus já colocou. Aliás, a nota de corte não, mas o critério Jesus já colocou no Sermão da Montanha. A Terra não será uma habitação de espíritos perfeitos, não será nem um planeta feliz, será um planeta de regeneração. Nesse planeta não estarão habitados, não terá o critério de serem espíritos perfeitos, espíritos humildes, espíritos felizes, mas sim, não pode haver na Terra espíritos belicosos. Então, foi o que Jesus coloca no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque esses herdarão a terra. Mais claro do que isso não é possível. Então o critério para ficarmos aqui é que pelo menos nos alijemos da nossa beliculosidade, nos deixemos de sermos criaturas briguentas, e boa parte de nós já nos livramos disso. A maioria de nós já não somos mais capazes de matar, não somos mais capazes de prejudicar o nosso próximo. Evidentemente que muitos ainda temos disciplina muito puro, né? O grau de beligerância depende muito da capacidade de cada um lidar com as dificuldades. Eu pelo menos já não xingo mais no trânsito, não uso a buzina, mas eu tenho pedido a Jesus que não me teste nos meus limites, porque eu não os conheço. Que me deixe uns estímulos mais tranquilos, porque eu não sei se o leão que ainda ruge dentro de mim, né, num estímulo mais forte, poderá sair para fora. Então não sabemos a nota de corte, mas sabemos que esse é o critério, não sermos mais criaturas beligerantes. Se nós analisarmos o comportamento da Terra neste item, até a primeira metade do século passado para os dias atuais, nós vamos ver que o mundo inteiro nessa sintonia. Até a primeira metade do século XX, o mundo vivia permanentemente em guerra, enquanto que da segunda metade do século XX para os dias atuais, as guerras têm ocorrido ainda, mas são localizadas, são regionais. Na época da sociedade agrícola, em torno de 15% da população da Terra morria de causas violentas, principalmente na guerra. O que faziam os homens nesta fase, na Idade Antiga, na Idade Média, até o início da Idade Moderna? Os homens eram guerreiros.
No intervalo das guerras, produziam comida para a família. Na época das guerras, era a mulher que ia plantar para produzir comida para a família. Então, muitas famílias tinham dezenas de filhos, mas nem todas as famílias conseguiam ter filhos, ou nem todos os jovens conseguiam constituir famílias, porque morriam na guerra. Assim. Então, a população da terra aumentou rapidamente, não obstante, da segunda metade do século XX para cá, cada família tem no máximo 3 filhos. Hoje é muito raro família com mais do que 3 filhos. Na atualidade, então, nem se fala. Não obstante a menor produção de crianças pelas famílias, a população da terra mais do que triplicou, porque tivemos a oportunidade de viver mais, porque nos livramos de algumas causas que nos matavam até bem pouco tempo atrás. Uma delas é a guerra. Enquanto que a guerra, a violência de modo geral, e principalmente a guerra, matava em torno de 15% da população do planeta, no século XX foi responsável apenas por 5% das mortes do planeta. E no início do século XXI, não mais do que 1% morre de causas violentas. A Primeira Guerra Mundial matou em torno de 40 milhões de pessoas. Imagina, foi uma das mais violentas da história da humanidade, numa época em que a população da Terra não chegava a 2 bilhões de pessoas. A Segunda Guerra matou muito mais, de 70 a 85 milhões de pessoas. Não se tem estatística exata, numa época em que a Terra tinha em torno de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Em 2012, morreram no planeta em torno de 57 milhões de pessoas. Desses 57 milhões, em torno de 620 mil pessoas morreram de causas violentas. A guerra matou, nesse ano, 120 mil pessoas. A violência urbana, o crime, matou 600 mil pessoas. Então a violência hoje é mais urbana do que das guerras. Parece muito, mas em decorrência, considerando a população atual da Terra e os números passados, isso é muito pouco. Apenas 620 milhões de pessoas morreram de morte violenta. 500 mil pessoas pela guerra. Por outro lado, em 2012, 800 mil pessoas suicidadas. Então, o suicídio matou muito mais do que guerra e violência. E em torno de 1.500.000 pessoas morreram de diabetes. Então, não podemos considerar hoje que o açúcar é muito mais perigoso do que a guerra. Quem aqui tem medo de que, de repente, a nossa cidade de Uberlândia será invadida por um pelotão inimigo que vai destruir a nossa casa? Quem é que tem medo hoje que o seu filho vai ser convocado para o serviço militar e mandado para a guerra? Nem passa na nossa cabeça. Era uma realidade até a primeira metade do século XX. A paz naquela época, até então, era um período muito curto e instável entre uma guerra e outra. E hoje a guerra está tão distante de nós, está tão localizada, mas ainda existe. Entretanto, nesse item nós já vencemos muito. A diplomacia já consegue resolver os nossos conflitos. Outra grande dificuldade da Terra, até há muito pouco tempo atrás, a fome. A fome matava, às vezes, 1/3 da população de um continente, independente se as pessoas tinham ou não recurso financeiro. Matava simplesmente porque não se produzia comida. Bastava qualquer desastre ambiental, as colheitas não eram suficientes, a população morria à fome, independente dos recursos financeiros. Chegou-se a temer que em determinado momento da Terra não se poderia produzir comida suficiente para a população que crescia em uma proporção exponencial. Então se dizia que a produção de alimentos crescia numa proporção aritmética, enquanto que a população crescia numa proporção geométrica, e com isso, em determinado momento, a vida na Terra seria impossível. O que aconteceu? A tecnologia hoje nos supre da quantidade de alimentos que nós queremos.
Hoje, muito dificilmente, numa faculdade de medicina, é possível mostrar para os alunos ou para os residentes de pediatria uma criança desnutrida. Enquanto que há muito pouco tempo atrás, quando eu estudava, na década de 1970, era o que mais acontecia nos hospitais das periferias, mesmo das grandes cidades. Eu fiz medicina em Brasília, fiz internato numa cidade satélite, cidade do Gama, e lá existia um cômodo no pronto-socorro de mais ou menos 4 por 3 metros, onde havia uma bancada em U, e nessa bancada em U, várias crianças, uma ao lado da outra, um colchonete só, uma ao lado da outra, sendo tratada por desnutrição, diarreia e outras doenças infecciosas. Nós chamávamos aquela sala de inferninho. Hoje isso não acontece mais. Hoje o problema é ao contrário, a obesidade infantil. Então, nós conseguimos produzir alimento em quantidade suficiente para a população inteira da Terra. E se em alguns lugares ainda há fome, é em decorrência da nossa incapacidade de distribuirmos de forma justa e adequada as riquezas que nós produzimos. Hoje a tecnologia produz quantidade enorme de grãos ou de outros alimentos com muito pouca necessidade de mão de obra, dirigida por satélites. Os tratores hoje são pilotados por robôs. Fica o tratorista ali apenas para alguma eventualidade, mas o trator vai e volta, pilotado por robô e dirigido por satélite. A produção de alimento hoje é exponencial. E nós sabemos que para produzir alimento basta uma única coisa: luz solar. E condições adequadas para plantar alguma coisa verde, que tenha água suficiente e gás carbônico na atmosfera para fazer a fotossíntese, para aprisionar a energia do sol numa molécula de carboidrato. Então, estamos praticamente livres do fantasma da fome. Outro grande problema da Terra, até muito pouco tempo atrás, as doenças infecciosas, as epidemias, as pandemias, que assolaram a Europa na Idade Média, como, por exemplo, a peste negra, que chegou a matar 1/3 da população da Europa, trazida pelos ratos, pela pulga do rato, aquela doença produzida por uma bactéria, Pasteurella pestis. Não se tinha nenhuma noção do que produzia aquela doença, parecia alguma coisa maligna, e muito menos condição de tratar os doentes ou prevenir a infecção. Tivemos recentemente uma experiência terrível, a pandemia do coronavírus, mas em tempo recorde nós conseguimos produzir vacina eficiente. E não apenas mal começa a pandemia, já se tomam medidas sanitárias para conter o seu avanço. E não obstante, o número incrível de mortos chega a 7 ou a passar de 7 milhões de pessoas, mas uma população da Terra de 8 bilhões de pessoas. Há 100 anos vivemos, os nossos avós viveram, possivelmente nós reencarnados naquela época, a pandemia da gripe espanhola, que pode ter matado, seguramente matou mais do que 50 milhões de pessoas. E como não havia estatística, poderia ter matado até 100 milhões de pessoas, num mundo em que o vírus tinha muito pouca dificuldade de passar de um continente para o outro, ele viajava de navio. Hoje o vírus viaja de avião. E numa época em que a população da Terra não chegava a 2 bilhões de habitantes. 100 milhões de mortos para 2 bilhões de habitantes é um absurdo. Enquanto que na pandemia atual, foram 7 ou um pouco mais de 7 milhões de mortos para uma população de 8 milhões de pessoas. Então nós podemos dizer que melhoramos muito do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista moral, mas estamos enfrentando a situação de que estamos reencarnados na Terra, um enorme contingente de espíritos que ainda trazem muitas dificuldades. Provavelmente o umbral está esvaziado. Deve ser uma delícia viver no umbral na atualidade, porque a maior parte daqueles espíritos terríveis estão aqui. Então, prezados irmãos, o que nós estamos fazendo aqui?
não seria muito mais confortável para nós se nós estivéssemos no mundo espiritual, aguardando passar essa tempestade, para depois reencarnarmos na segunda metade desse século? Segundo as previsões, né, o mundo se transformará realmente num planeta de regeneração após o ano de 2057. Por coincidência, o ano em que a doutrina espírita completará, pela edição do Livro dos Espíritos, 200 anos. Eu gostaria de reencarnar no planeta não agora, mas aguardar, né? Quem sabe lá para 2080, para o melhor, mas estamos aqui. E o que nós estamos fazendo? Vocês já se perguntaram? O que nós estamos fazendo nesse planeta, nessa fase de dificuldade? Só tem duas alternativas. Ou nós estamos por um motivo, ou estamos por outro motivo. É claro que tem cada um de nós as nuances, né? O seu programa reencarnatório, mas a grande massa da população, como sociedade, nós estamos reencarnados neste planeta, neste momento. E principalmente no Brasil, por dois motivos. O Brasil é uma coisa muito interessante. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pode ter se impressionado com a decisão de Jesus de trazer para cá a árvore do seu Evangelho e designar essa pátria como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então imaginaríamos que esse país deveria ser um país muito melhor, mais bem dirigido, com outras oportunidades. Entretanto, tem um determinado momento que nós temos que prestar muita atenção, e que Jesus recomenda a Ismael que com a sua bandeira, Deus, Cristo e Caridade, percorresse o umbral na região da Europa e convidasse os espíritos que ali estavam reclusos, originários dos grandes conflitos europeus, das cruzadas, da Inquisição, sofrendo, para reencarnar no Brasil e para terem nesse novo ambiente a oportunidade da sua regeneração. E aí eu fico pensando na minha experiência pessoal, quantas vezes eu reencarnei na Europa, de guerra em guerra, de destruição em destruição, de desatino em desatino, sem a menor condição de obter uma nesgazinha de consciência. E tivemos, a maioria de nós, a oportunidade de chegarmos nesta pátria abençoada para nos regenerarmos e nos prepararmos mais adequadamente para merecermos permanecer na terra do mundo de regeneração. Então o Brasil, coração do mundo, é algo muito especial. É uma espécie de sanatório, é uma espécie de hospital onde a maioria de nós reencarnados aqui estamos nos recuperando dos nossos desatinos em outros continentes da Terra. Pois muito bem, o que nós estamos fazendo na Terra, na atualidade, em especial no Brasil? Há duas possibilidades. Ou reencarnamos como a nossa última oportunidade de permanecermos na Terra, e por isso mesmo estamos em todos os momentos sendo testados nos nossos valores, o que nós aprendemos, o que nós adquirimos. Ou então, nos comprometemos com Jesus de estarmos reencarnados nesta fase para auxiliarmos no processo da transição. Não sabemos, mas podemos decidir o que nós estamos fazendo. Se nós estamos ajudando ou se estamos tendo uma colher de chá para permanecermos na terra depois desse. É preferível que nós consideremos que estamos aqui comprometidos com a ajuda nesta fase de transição tão dolorosa. Porque talvez em fases de transição anteriores nós atrapalhamos e agora viemos com o compromisso de ajudar. Mas o que nós podemos fazer para ajudar Jesus nessa fase de transição tão difícil? Não temos
a menor condição de interferirmos nos conflitos internacionais. Nem os grandes líderes internacionais têm essa condição. Veja que a guerra no leste europeu já se estende por vários anos, com perigo de, inclusive, atingir outros países. E aparentemente ninguém faz nada. Entretanto, os líderes do mundo ocidental sabem muito bem que, se entrarem de uma forma mais atrapalhada na guerra, podem desencadear conflitos maiores. Estão mexendo com um país que tem bomba atômica. Então tem que ter muito cuidado. As guerras das etnias africanas não param. E não há outra maneira de interferir senão educando aquela população. A mesma coisa no Oriente Médio, na região lá da Palestina. Então não tem muito o que fazer, porque uma interferência mais intensa poderia resultar de um desastre maior. Então nós não temos como interferir nisso daí. Mas podemos, na nossa vida cotidiana, levarmos uma vida mais saudável, exemplificando bem e, na medida do possível, auxiliando os nossos irmãos em maior dificuldade do que nós, individual e coletivamente, nas nossas sociedades religiosas, na nossa família. E há uma coisa muito importante que todos nós podemos fazer. Isso se chama oração. A psicosfera da Terra na atualidade está extremamente nefasta. O pensamento que nós emitimos cria uma atmosfera psíquica no planeta. E essa atmosfera psíquica vai evidentemente influenciar nas outras mentes de encarnados e desencarnados. Porque nós não nos comunicamos apenas pela fala, nos comunicamos pelo pensamento. O pensamento não é apenas alguma coisa que acontece no nosso interior e que pode se transformar em ação ou não. Pensamento é energia. Pensamento é energia eletromagnética, evidentemente, um outro espectro diferente da energia eletromagnética com a qual nós lidamos enquanto encarnados. Mas quando pensamos, nós emitimos ondas mentais, emitimos partículas mentais, que são partículas materiais mesmo, e que interferem na psicosfera do planeta. O pensamento cria vida. Nossa vida é fruto do pensamento divino. E nós só existimos porque Deus pensa continuamente em nós. O nosso pensamento também é gerador de vida. Quando pensamos, nós atuamos na matéria mental, produzindo vida na matéria mental. Só que essa vida tem uma duração transitória, porque nós não fixamos o nosso pensamento com maior intensidade e duração numa mesma coisa. Vocês já perceberam que nosso pensamento flutua? Quando estamos orando, temos às vezes dificuldade de nos concentrar, porque estamos pensando uma coisa, de repente vem uma preocupação, então não conseguimos fixar o pensamento. Isso é bom ou é ruim? Quando a gente faz uma pergunta dessa, é porque realmente a resposta não é a mais óbvia, né? A gente poderia ser péssimo, né? Eu gostaria de pensar uma coisa, fixar o meu pensamento, ter disciplina mental. Entretanto, na atual fase da humanidade, isso é ótimo. Porque do ponto de vista moral, nós estamos mais para aqueles que constroem ou para aqueles que destroem. Imagine se conseguirmos fixar o nosso pensamento nas nossas paixões, nas nossas ideias de vingança, nas nossas mágoas. Nós produziríamos um verdadeiro desastre. Por isso ainda não temos o pensamento ajustado, treinado. O teremos quando tivermos um embasamento moral mais avançado. Mas o pensamento de Jesus, por exemplo, criou a Terra. A Terra é a materialização do esforço mental de Jesus, com auxílio, evidentemente, dos espíritos superiores que fazem parte da sua equipe. E o nosso pensamento também pode construir quanto pode destruir. Então, se conseguirmos em alguns minutos do dia
dirigirmos o nosso pensamento para o lado do bom, do belo, do construtivo, nós estaremos colaborando imensamente com Jesus nesta fase difícil de transição da terra. Então a oração talvez seja, na atualidade, a atitude que melhor poderíamos ter para auxiliarmos nessa fase de transição. Poderíamos pensar que o nosso pensamento é nada. Então nós oramos aos espíritos superiores, a Jesus, e eles vão fazer as coisas, mas não é bem assim. E para terminar, uma história muito interessante com Chico Xavier, que vai ilustrar a força do nosso pensamento. Chico conta que ele ia trabalhar num ônibus velho e passava sempre, numa mesma hora, perto de um campo de girassóis muito bonito. E todas as vezes que ele passava pelo campo de girassóis, ele fazia uma prece, suplicando às potências do bem que abençoassem aquele campo de girassóis. Isso era uma constante. Um certo dia, o ônibus furou o pneu exatamente à margem do campo de girassóis. O motorista pediu que todos descessem para aguardar a substituição do pneu. E o Chico ficou andando por ali. Quando viu, saiu no meio do campo de girassóis 2 jovens desencarnados, 2 espíritos, que se aproximaram dele e falaram o seguinte: olha, nós não te conhecemos, mas estamos aqui para te agradecer. Agradecer por quê? O que eu fiz por você? Todas as vezes que o seu ônibus passa por esse campo de girassóis, da janela onde você está sentado, sai um feixe de luz que inunda todo o campo de girassóis e nos beneficia também. Olha que interessante. Ele orava para que as potências do bem dirigissem uma energia positiva, mas era dele que saía aquele facho de luz. Nós podemos até pensar, mas é o Chico, somos todos nós. No momento em que nós oramos, energia luminosa flui do nosso ser na direção daquele para quem estamos orando. Evidentemente que somos assessorados pelos bons espíritos e nos dirigindo a Jesus, recebemos dele também, na sintonia com o Mestre, a ajuda necessária. Mas nós somos máquina produtora de bons ou maus pensamentos. Então que possamos auxiliar a Jesus nesta fase difícil de transição com bons pensamentos. Porque se nós produzimos bons pensamentos, sem dúvida alguma, o nosso comportamento tenderá a estar de acordo com esses bons pensamentos, em sintonia com eles. E assim, prezados irmãos, nós estaremos justificando a nossa presença no planeta nesta fase tão difícil. Mas é uma fase que está passando. Basta que olhemos as crianças que estão reencarnando na atualidade para vermos ali espíritos preparados para a reconstrução do planeta nesses próximos anos que se aproximam. Que Jesus nos abençoe.